gente vai falar um pouquinho sobre o Congresso Municipal que aconteceu ontem, né, e inclusive com a reeleição do Maicon Prado para a presidência da FEC, da Federação Estudantil de Campos, e junto com ele aqui no nosso estúdio está o Hugo Pereira, que também foi eleito para a tesouraria, né, e também é o atual presidente do Grêmio do IFE. Primeiro é um prazer recebê-los aqui, né. Ontem, inclusive, hoje já saiu uma matéria na Folha da Manhã falando sobre a sua reeleição. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Congresso, né, e a importância do trabalho da FEC, né, aqui em Campos e os seus planos diante dessa reeleição. Como é que foi o Congresso ontem? Cara, foi uma satisfação muito grande, né, ter lá no Congresso, no Auditório Cristina Bastos, no Instituto Federal Fluminense, 500 estudantes, né, de 70 escolas de rede pública. Ontem foi o dia do estudante, não é isso? É, foi o dia do estudante. Inclusive, a gente no final do congresso tivemos um bolo lá para comemorar, né? E alguns daqueles estudantes que estavam ali, a maioria, né, nem lembravam, nem sabiam que era o dia do estudante, né? Então a gente achou que o congresso foi muito importante pela data que foi e principalmente de ter trago o Tunico Pereira também, né? Que foi secretário de Cultura da FEC em 63, foi homenageado no congresso, né? Nós nomeamos o COCAR, que é o Centro de Organização de Cultura e Arte, né, com o nome do Tunico, para que o povo, né, os estudantes, né, eles possam cada vez mais ter essa vontade, né, esse amor pelo teatro, esse amor pela música, pela parte cultural, que é o que a gente mais sente falta quando a gente entra numa sala de aula hoje e discute educação, discute políticas públicas para a juventude. A gente sente essa falta, que os estudantes não têm muito acesso à cultura, não têm muito acesso ao teatro, né? E o Hugo que também foi eleito para a tesouraria, é o atual presidente do Grêmio do IFE, não é isso? Isso. Como é que tem sido, ou seja, a gente... É isso que o Maicon colocou agora, a questão mesmo da... Infelizmente, a gente ainda vê que os estudantes ainda encontram uma certa dificuldade para a conquista de certas coisas. Como é que tem sido isso, por exemplo, dentro do IFE? Olha, a gente assumiu o Grêmio no IFE faz aproximadamente um mês de a gente estar à frente da liderança estudantil dentro da instituição. E a gente vem buscando diálogo com a direção da escola, com a reitoria, com os órgãos administrativos, para que a gente possa estar resolvendo primeiro no diálogo. E até agora a gente tem buscado resoluções dos problemas da melhor maneira possível, até agora. Agora, dentro do Congresso, quais foram as discussões que vocês colocaram? Então, a principal discussão, né, foi o passe livre à minha entrada, né. No mês retrasado, a gente teve que ocupar a Câmara Municipal de Vereadores, né, para estar pedindo às autoridades do município, né, que olhem um pouco mais, né, para a questão do passe livre dos estudantes, né. Algumas empresas de ônibus estavam colocando micro-ônibus e tal, e a gente teve que ocupar para poder garantir o respeito do passe livre, né, e principalmente a questão da meia entrada, né, foi uma coisa que foi muito debatida no Congresso também, que é o direito que o estudante tem de pagar a metade do valor cobrado em qualquer atividade cultural ou esportiva, que infelizmente no nosso município a gente ainda não conseguiu avançar. Existem leis municipais, né, e que infelizmente os promotores de evento, né, alguns empresários acabam não respeitando essa lei. Então ontem o presidente da Câmara Municipal de Vereadores estava lá e a gente fez com que ele pudesse entender isso, né, que é exatamente esse direito que o estudante tem garantido por lei de pagar a metade do valor cobrado que vai garantir, né, com que o jovem tenha acesso à cultura, ao lazer, né, ao teatro, ao cinema, né, e que é uma realidade que hoje foge muito, né, dentro das escolas estaduais, municipais do nosso município, né. Agora vocês também tocaram na questão do primeiro emprego, que é uma coisa que a gente sabe de toda a expansão, né, de todos os empreendimentos que chegam aqui à região e o quanto é importante para esse estudante ter também, né, programas que incentivem o primeiro emprego, né. A gente sabe que o mercado vai surgir e as pessoas precisam estar preparadas, mas quase sempre a experiência também é uma coisa que conta bastante na hora de concorrer a uma vaga. E por isso o primeiro emprego, a questão de incentivar o primeiro emprego, foi uma coisa que vocês também colocaram na discussão do Congresso, não foi isso? Então, em 2009, né, quando a gente começou a pensar, vamos reconstruir a FEC, e começamos, né, a correr atrás dos grêmios estudantis e tal, começamos a se reunir, a gente viabilizou uma possibilidade de construir um projeto que garantia para essa juventude do nosso município, né, a oportunidade do primeiro emprego, já que as empresas cobravam muito a questão da experiência e tal.
Aí a gente sentou junto com os grêmios, elaboramos esse projeto, né, que garante para todo jovem de 16 a 29 anos 20% em todas as empresas que se instalam no município com auxílio no Fundecam, que até então emprestava dinheiro para as empresas se instalarem no município, mas não havia uma contrapartida, né, uma via de mão dupla, né, que pudesse beneficiar a juventude do nosso município, né. O fundo emprestava dinheiro para as empresas, mas a empresa até então não retribuía, né, esse favor, né. Então a gente elaborou esse projeto foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores por unanimidade e foi sancionado em 2010. Só que ainda as empresas continuam se instalando no município, né, com o auxílio do Fundecam, e ainda o projeto é de lei, está em vigor, né, e ainda não há uma pressão de fiscalização para fazer valer esse projeto. Então, seria o Programa Nacional. Agora vocês também trataram do Pronatec, não é isso? Programa Nacional de Ensino Técnico. Que é uma coisa diferente disso? Como é que funciona? O Pronatec, ele, se você analisar o programa como um todo, o objetivo é de desenvolver e dar o acesso a todos os estudantes que não têm condições de passar para a Universidade Federal, para que eles também tenham essa oportunidade de ter o ensino profissionalizante. Mas a questão que nos preocupa é do Pronatec se tornar como o ProUni. Hoje nós já temos mais universidades particulares do que as universidades públicas. A nossa preocupação é que isso aconteça com as escolas técnicas federais, que o número das escolas particulares aumente, recebam o investimento do Pronatec e a criação dos institutos federais seja estacionada, impedindo a criação desses novos institutos. Ou seja, a aplicação que estaria sendo investida na escola particular deixaria de estar sendo investida na instituição pública que seria federal. Porque em algum momento, por exemplo, o Pronatec pode deixar de existir, a gente sabe que mudança de governo, tudo se muda nesse Brasil, né? E aí é uma coisa que nos perpetua, diferente de uma escola técnica, que é algo que depois de construída, a manutenção dela, ou seja, a expansão dela e é uma coisa garantida, né? Então, o Pronatec causa medo nesse sentido, que pode ser uma coisa apenas temporária, né? Pode acabar não tendo essa continuidade. Uma coisa que a gente muito discutiu, quando a gente começou a discussão lá sobre o Pronatec, foi a questão das algumas escolas estaduais aqui no município, como o Félix Miranda, né? Alguns CIEPs, né? Que tem vasto terreno, né? Espaço à vontade, né? Para construir laboratórios, né? A gente discutiu o quê? Que o Pronatec seria muito bom se ele fizesse com que cada escola estadual hoje tivesse um ensino técnico integrado, pelo menos algum curso profissionalizante. Nós vamos ter 30 mil vagas na primeira leva do Porto da Sul, né? E aí essas 30 mil vagas, de preocupação nossa é por quem que ela vai ser ocupada. Será que nossa cidade vai virar aí, né, como aconteceu com Macaé, hoje lá uma cidade que, né, cresceu muito a sua população e acaba tendo vários problemas por isso, né? Então nós temos uma preocupação muito grande com a nossa cidade, com a juventude da nossa cidade. Então a gente luta hoje, a gente fez alguns projetos para a gente começar a apresentar nesse setembro, nós vamos ocupar a Tribuna Livre, né? Os grêmios estudantis lá na Câmara Municipal de Vereadores, para estar apresentando os projetos da Escola Técnica Municipal, né? Para beneficiar os estudantes oriundos de escolas municipais. Vamos estar apresentando o projeto para que todas as escolas estaduais, né? Todas as escolas estaduais tenham um curso, pelo menos um curso profissionalizante, né? Junto à rede FAETEC. Enfim, nós vamos estar buscando os mecanismos suficientes para a gente começar a qualificar a nossa juventude, né? Os estudantes de Campos do Goytacazes, para assumir esse mercado de trabalho que a gente vai começar a explodir, né? Esse grande mercado agora, nos próximos anos, né? Agora, como você disse, né, a importância do primeiro emprego, porque a gente sabe que vai existir uma concorrência e a falta de experiência profissional, às vezes, isso conta muito, né? Algumas empresas já entendem isso de uma forma, né, bacana, já consegue dar essa oportunidade à pessoa que sai de um curso ou sai de uma universidade, consegue assumir uma vaga. Isso acontece muito no IFE, que as pessoas antes mesmo de terminar já tem lá o emprego garantido muitas vezes, né, ou ainda cursando, já está fazendo aquele curso específico para ocupar uma vaga, mas isso ainda é uma realidade bastante restrita e por isso, ou seja, limitar 20% das vagas das empresas que chegam aqui ao município com apoio do Fundecam, né, ou seja, destinar 20% do quadro funcional para o primeiro emprego é uma coisa que realmente precisa ser colocada em prática o mais rápido possível, não é isso? Cara, além da questão do primeiro emprego, hoje nós temos também muitas outras questões que a cidade ainda deixa, o estado, o país inteiro ainda deixa muito a desejar, né?
A gente vê que cada vez mais a juventude está tendo mais espaço no mercado de trabalho, no tráfico de drogas, do que, né, no próprio mercado de trabalho, né? Então, a gente vê a falta de compromisso com a juventude hoje é muito grande, falta de política pública para a juventude é muito grande, né? E assim como a Federação Estudante de Campos defendeu esse projeto, porque achava que era uma revolução na nossa cidade para garantir com que a juventude possa amanhã ou depois garantir um emprego, né, se estabelecer na sua família, né? Enfim, garantir uma perspectiva de vida maior para essa juventude que hoje está totalmente abandonada, né? Mas eu acho que não acaba por aí, né? Eu acho que a gente garantiu lá a lei do primeiro emprego, né? A gente precisa agora botar ela para funcionar, porque ainda não está funcionando. Nós vamos estar fazendo as blitz dentro das empresas que estão se instalando no município para perguntar lá se o quadro de funcionamento de funcionário realmente está com 20%, né, dando vagas de 20% para os jovens que não têm carteira assinada. Enfim, mas vamos estar também correndo atrás para ver se a gente consegue profissionalizar mais os jovens da nossa cidade que acabam sendo esquecidos de lado, mesmo deixando de lado, né? A gente rodou muita sala de aula e quando a gente perguntava quem ia em um teatro, ninguém levantava a mão, então aquilo ali mexia muito com a gente, machucava, né? Que hoje, infelizmente, na nossa cidade, teatro, cinema, ou em muitas escolas no interior dessa cidade é considerado coisa de rico, né? Então... exatamente. O problema no esquecimento do jovem vai desde o momento em que ele é deixado no ponto de ônibus pelo motorista do ônibus até a questão da dificuldade dele conseguir ter o acesso à sala de aula. Então, a gente vê aí uma barreira para você ter acesso à educação e uma porta muito larga para você desistir da vida estudantil e buscar os caminhos que infelizmente dão a deixar a desejar, o mundo das drogas, o crime, porque passa a ser um nível de conscientização não só dos motoristas de ônibus, mas dos empresários a respeitar a lei da meia entrada, olhar um estudante não como um vândalo, não como um cara que está ali para zoar, mas como alguém que está tentando correr atrás para ser um bom profissional de amanhã. Então, se a gente tratar isso daí como uma escala de que se cada um fizer a sua parte, a gente vai construir sim uma cidade melhor. O motorista recebendo o aluno no ônibus, o empresário respeitando a lei da meia entrada, porque o estudante ele não trabalha, a profissão dele é estudar, então são poucos os recursos que ele tem ainda para levar uma vida menos pior, digamos assim, no nível que a gente tem aqui. E essa questão do passe livre, como é que tá? Ou seja, hoje vocês ainda conseguem com o uniforme e com a carteira da escola, ou existe a carteirinha da FEC? Como é que funciona isso? Para o acesso, né, é limitado? Se falava dentro do programa Cartão Cidadão, ou seja, o cartão que o estudante também tivesse um cartão específico. Como isso avançou, não avançou? Então, cara, a gente, quando o governo do estado, né, fez as escolas estaduais ter aquele uniforme padronizado e uma carteirinha padronizada, nós fomos contra, né? Porque ele garantia assim, a questão da evasão escolar, dava uma eliminada nisso, né? Garantia eliminava um pouco aquela divide de verbo na alimentação das escolas, é claro, controlava um pouco mais aquilo, porém ela restringia o passe dos estudantes. Porque o que a FEC defende? Se o nome é passe livre, a gente defende um passe verdadeiramente livre. O estudante hoje, quanto mais oportunidade as empresas de ônibus dá para esse estudante, além de ir para a escola, ele poder fazer um curso de informática, poder fazer um curso de inglês, né, fazer trabalhos, ir para o Palácio da Cultura, porque a gente entende que existe sim, né, uma porcentagem que a gente acredita que é muito pequena de estudantes que não estão nem aí para essas coisas, mas com certeza a maioria está preocupada com o seu futuro, né? E infelizmente, né, o lado empresarial do transporte, ele enxerga de outro lado, né? Ele percebe que é o contrário, não, que a maioria dos estudantes querem ir para o shopping né, pro shopping, passear e tal, né? Ninguém estuda. Na visão, pelo menos na reunião que a gente teve na EMUT, foi essa visão que o movimento estudantil teve dos empresários de ônibus. Porém, né, a gente, na conversa na EMUT, a gente estreitou uma relação, né, de conscientização, né? A gente ficou de fazer uma conferência, né, de transporte público para que a gente pudesse estar reunindo os motoristas, os empresários, né, de ônibus, os estudantes, fazer todo mundo colocar um pouco a opinião sobre a questão do passe livre, só que ainda deixa um espaço muito vago, né? Eu acho que o empresário ele tem que entender que o estudante que ele não leva para a escola, o estudante que ele não leva para o Palácio da Cultura, o estudante que ele não leva para fazer curso de inglês, fazer curso de informática, né? É esse cara que ele vai deixar na rua aprendendo o que não presta, é o cara que vai meter a arma na cabeça dele para assaltar amanhã, né? Então é uma questão de conscientização. A FEC não vai só conscientizar os empresários de respeitar o passe livre, vamos estar
conscientizando os estudantes também de estar usando o passe livre para exatamente desenvolver a sua vida, né? Desenvolver o seu futuro, né? Criar uma perspectiva de um bom emprego para esse jovem que está na sala de aula, né? Agora, quando você, né, assumiu ainda, que foi reativado, a FEC foi reativada em 2009, né, você falava muito na questão do fortalecimento dos grêmios estudantis, né, e a gente sabe, por exemplo, que o Grêmio Estudantil Nilo Peçanha, que é lá do IFE, sempre manteve uma postura bastante atuante, quer seja dentro do IFE ou até mesmo em discussões que acontecem na sociedade. Agora, você falava muito nessa questão de fortalecer também os outros grêmios. Como que foi isso? Vocês conseguiram reativar grêmios que estavam desativados? Como é que tem sido esse trabalho junto com a FEC? Mas foi um trabalho difícil, porém muito gratificante, né? Quando a gente assumiu a FEC em 2009, a gente, toda vez que entrava numa sala de aula, descobria que os diretores das escolas, os professores, ninguém mais queria ouvir falar de FEC por causa dos escândalos passados, né? Porém, a gente foi tentando mudar isso na prática, né? E vários grêmios importantes, né? O próprio Liceu, o IZEPAM, o João Barcelos Martins, Desembargador lá em Donana, né? Hoje nós temos 20 grêmios no município, né? Formados, com estatuto. Nós estamos agora vendo a questão de registrar esses grêmios em cartório, conseguir CNPJ para eles poderem garantir a autonomia financeira deles, né? Só que ainda há uma dificuldade muito grande pela herança que a FEC assumiu de umas gestões passadas que acabaram destruindo essa ideia que o movimento estudantil é sim um agente transformador da sociedade, que o movimento estudantil consegue, né, mudar a vida do jovem que está na sala de aula sem perspectiva de vida nenhuma, né? Acabaram com isso quando pararam ali a Federação Estudante de Campos, entregou ela para o poder público e aí destruíram toda a história, né, de uma entidade que nasceu em 1933, né, e defendeu tanta progressão que teve para a cidade de Campos do Goytacazes, né? E hoje a gente vem discutindo essa volta, esse resgate histórico da entidade. Hoje a FEC ela é composta pelos grêmios estudantis que existem no município, né? São 20 grêmios e a gente pretende atingir 70 escolas até o final desse semestre, né? Aproveitando lá que a galera tá em greve lá no IFE, lá o Grêmio Estudantil lá tá no gás de ajudar também, né? Como você mesmo disse aí, é um Grêmio realmente que é o mais atuante hoje no município, né? Tem uma consciência muito elevada, né? Politicamente falando, e é um Grêmio que vai estar também ajudando muito a Federação Estudante de Campos, tá levando essa ideia, né, para as outras escolas, né? Entrando na escola dizendo, meu irmão, aqui é possível mudar essa realidade. E é com esse espírito que a Federação Estudante de Campos vem tentando expandir o crescimento aí do movimento estudantil no município. Agora você falou